Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 4. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Evangelho de João, capítulo 4. Louvado seja o Senhor por tudo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Graças a Deus. Nós vamos ler o capítulo 4 do Evangelho de João. E vocês acompanhem suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Amém. Graças a Deus. Vamos orar novamente. Graças te damos, Senhor, pela Tua palavra que foi lida esta noite. Tua palavra é poderosa para fazer a Tua obra. Tua palavra é maravilhosa e ela
é cortante, como uma espada penetrante que corta até a divisão da alma e o espírito, as juntas e medulas. O Senhor pode discernir toda a nossa realidade. Que a tua palavra venha, Senhor, trazer, ó Deus, ensinamento ao nosso coração esta noite. Que a tua palavra venha trazer libertação, transformação, mudança, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome somente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse texto da mulher samaritana à beira do poço é um texto muito conhecido da igreja. Já preguei diversas vezes debaixo desse texto. Mas como eu creio que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela se renova como uma fonte inesgotável. Ela é alimento para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa vida. Ela é uma fonte de libertação, de cura para a vida do ser humano. Como eu creio que a palavra de Deus é inesgotável, então esta noite eu quero fazer mais uma ministração sobre este relato maravilhoso. Vocês acompanharam a leitura, sabem que se trata de uma experiência desta mulher que, ao encontrar com Jesus no poço de Jacó, teve a sua vida transformada. Eu não vou repetir a experiência, porque vocês já conhecem, já foi lido, mas eu quero destacar esta noite um verso que me chama a atenção nesta leitura. Como vocês sabem, Jesus começa um diálogo com esta mulher na beira do poço, pedindo-lhe água. E aí a mulher fica admirada de que um judeu conversasse com um samaritano, porque havia uma cisão no povo de Israel que aconteceu no século VIII a.C., quando Senaqueribe levou a Síria, levou o povo de Israel cativo, e Samaria, que era a capital, permaneceu com um pouco de judeus, e ele repovoou aquele local com povos de outras nações, e havia uma proibição dos judeus casarem com outros povos, e aqueles que viviam em Samaria, eles casaram com os outros povos, e eles misturaram então a raça judaica com outras raças, e isso foi uma cisão para o povo judeu, que começaram a odiar os samaritanos, e por isso eles não se conversavam, nem judeus com samaritanos e nem samaritanos com judeus. A mulher fica admirada que Jesus então está puxando conversa com ela, que é uma samaritana e ele é um judeu. E Jesus lhe diz algo interessante, ele diz: eu tenho a água viva. E se você soubesse quem é que está conversando contigo, tu lhe pediria e ele te daria água viva. E a mulher então questiona, o verso 11. Ela diz: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Irmãos, a expressão que me chama a atenção aqui esta noite é: o poço é fundo. O poço é fundo. Eu creio que esta expressão, o poço é fundo, revela muita coisa da consciência desta mulher neste relato. Com esta frase, o poço é fundo, ela mostra que há uma barreira para que a água seja desfrutada.
não é simplesmente um poço, não é simplesmente um poço sem corda e sem balde, mas além de ser um poço sem corda, sem balde, é também um poço fundo. É realmente um poço de uma grande profundidade. Mas eu acredito que este poço fosse mais fundo do que aquilo que aquela mulher conseguia imaginar. Amados irmãos, eu creio que muitas vezes nós somos invadidos por esta concepção de que o poço é fundo. E se o poço é fundo e não se tem com que tirar a água, então não há água para beber. A expressão "o poço é fundo" denota uma impossibilidade. O poço é fundo, então é a impossibilidade diante de nós de que a água seja acessível. Se o poço fosse raso, talvez haveria a possibilidade de se acessar a água. Mas se o poço é fundo, não há esta possibilidade. Irmãos, eu quero vos chamar a atenção esta noite para alguns elementos que podem tornar o poço muito fundo para nós. Para aquela mulher, o poço era muito fundo. Por isso não podia haver nenhuma esperança de água sem corda e sem balde. E eu começo a imaginar que às vezes nos deparamos com situações onde a gente percebe a profundidade e a impossibilidade de acessar aquilo que precisamos. Me parece que é uma expressão que continuamente nos acompanha na história da nossa vida. Estamos ali e de repente uma situação acontece onde a gente necessita de alguma coisa, mas o acesso é muito fundo. O poço é fundo. E é muito mais fundo do que as pessoas imaginam. E eu começo a imaginar quando é que esse poço se torna fundo. Em primeiro lugar, eu acredito que o poço se torna fundo quando o nosso coração abriga certos rancores, certas dores e certas mágoas. Ou seja, aquilo que poderia ser facilmente acessado, se o coração tivesse limpo, se torna um lugar muito obscuro e muito fundo, porque o coração carrega rancores, dores e mágoas. Vejam que o encontro com aquela mulher não se dá sem barreiras. E as barreiras já começam quando ela descobre a etnia de Jesus. E diz: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ou seja, havia uma separação entre judeus e samaritanos. Eles não se falavam. Haviam profundas mágoas e feridas na história da convivência entre judeus e samaritanos. Os corações estavam carregados de mágoas, de rancores, de feridas, de machucados, de dores do passado. E diante disso era absolutamente impossível
aquela mulher ter outra percepção que não fosse negativa. O poço é fundo e não há como ter água. Amados irmãos, muitas vezes o nosso coração se encontra ferido por causas mil do passado. São machucados que estão lá e nunca foram tratados e nunca foram curados. São mágoas que se arrastam durante anos na nossa vida. São dores que só nós conhecemos, que ficam lá alojadas no nosso coração. Foi uma palavra mal falada no passado, foi uma atitude mal pensada no passado, foi uma situação que trouxe feridas e machucados lá no passado e que se perpetuaram na nossa história. É uma relação que foi rompida no passado e que não consegue mais se construir. Quando há relações rompidas, quando há dores profundas na alma, quando há mágoas, quando há circunstâncias mal resolvidas na nossa história, então o poço se torna muito fundo em nossa percepção para compreendermos qualquer possibilidade de haver água. E aí a nossa vida vira um abismo de feridas e dores, e assim o poço se torna cada vez mais fundo diante de nós, e nós não conseguimos enxergar nada, a não ser a profundidade, as dificuldades de um poço fundo. Já conversaram com pessoas que são absolutamente negativas? Já viram gente que simplesmente encontra dia após dia a negatividade diante de si? Já viram pessoas que não conseguem ter uma visão positiva de nada? Sempre o poço é muito fundo, sempre não dá, sempre não vai conseguir, sempre não vai acessar, sempre não existe água. Não tem como você ter água. Não tem como. E aí então Cristo rompe as barreiras e perfura este bloqueio, pedindo água a quem estava tão magoado, tentando um relacionamento com quem estava tão ferido. Isso nos mostra que, diante das mágoas e dores de um coração, o poço sempre será muito fundo e muito escuro e muito obscuro e muito inacessível. Não há como você ter água, o poço é fundo. Não há como resolver o seu problema. O mundo é um problema. Não há como você ter felicidade. O poço da felicidade é absolutamente fundo. Não há como você matar a sua sede. O poço que mata a sede é absolutamente fundo, é inacessível. Você não tem como chegar lá. Às vezes as mágoas no coração, as feridas da alma, elas constroem uma barreira que nos cega para a possibilidade de ver que existe água, mesmo que o poço seja fundo. E existe água acessível a todos nós. O poço é fundo para muita gente por causa das mágoas. Mas, em segundo lugar, o poço também se torna fundo quando tudo aquilo que a gente possui como recurso na vida não passam de meios naturais. A mulher diz a Jesus: você não tem como tirar a água. Porque naturalmente não dava para tirar a água. Porque naturalmente, já que o poço é fundo e se torna muito mais fundo, para quem vive só da naturalidade, não tem como descer
Não tem como trazer a água, não tem como ter água. Só existe uma forma de tirar água do poço, é com jarro e com corda. E se não há jarro e não há corda, então conclui-se, não há água. Mas o que aquela mulher não percebia é que existe uma água que não vem dos recursos naturais da vida. Existe uma água que não vem dos esforços humanos. Existe uma água que não vem das possibilidades humanas. Existe uma água que não vem das capacitações, da intelectualidade, da força do homem. Existe uma água que jorra do coração de Jesus, uma água que vem da sobrenaturalidade de Deus, uma água que está muito acima de qualquer outra condição natural da humanidade. Existe uma água que não precisa ser acessada a partir dos esforços humanos, porque eles são impossíveis de conseguir, mas existe uma água que vem do trono de Deus para matar a nossa sede. Essa história me mostra que se nós vivemos tão somente pelo natural da vida, nós vamos nos deparar com muitos poços, onde não poderemos ter acesso à água que mata a nossa sede. Se nós vivermos somente pelas questões naturais desta vida, se os nossos recursos forem tão somente naturais, se os nossos recursos forem tão somente os remédios da medicina, se os nossos recursos forem tão somente o dinheiro que está no nosso bolso, se os nossos recursos forem tão somente a nossa capacidade intelectual de compreender e de lidar com as situações, se os nossos recursos forem tão somente as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, as nossas influências, se os nossos recursos forem estes, então não há a possibilidade de enxergarmos que existe água fora das capacidades humanas, porque há uma água, aleluia, que flui do trono de Deus e que pode matar a sede e que pode resolver o problema da humanidade. É uma água que não será acessada por esforços humanos, porque ela vem do coração de Jesus para atingir a nossa alma. Aleluia! Vivamos não pela vida natural, mas pela graça, o poder e a unção do Espírito Santo. Esperemos não nas fortalezas humanas, mas confiemos no sobrenatural de Deus para a nossa vida e para a nossa caminhada. Aleluia! Há um rio que flui do trono de Deus. Se a nossa ótica for tão somente a naturalidade, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Mas ela não sabia que ela estava falando com o Criador da água, dos oceanos. Ela não sabia que ela estava falando com a fonte de toda a água. Ela não sabia que ela falava com aquele que com a palma de sua mão detém todos os oceanos da terra em suas mãos. Ela não sabia. Quando estamos no nível da vida natural, tudo que conseguimos notar é que não pode haver água quando o poço é fundo e não se tem instrumentos necessários para tirar água do poço. Quando tudo que temos é uma percepção da vida natural, então o poço se torna muito profundo, porque as impossibilidades são muito fortes e evidentes para todos nós. Não podemos viver somente com a visão natural da vida, senão as limitações da vida natural serão realmente um problema para nós.
Temos que avançar para outro nível. A igreja precisa subir um degrau. A igreja precisa avançar para outro nível. O que mais nós temos hoje são pessoas que se dizem cristãos, mas que vivem tão somente no nível natural da vida. As suas estratégias são naturais, seus recursos são naturais, seus objetivos são naturais, seus pensamentos são naturais, suas reações são naturais, sua congregação é natural, suas músicas são naturais. Nós precisamos adentrar um outro nível da vida, onde o sobrenatural faça parte da nossa realidade e seja o nosso maior recurso. Temos que avançar, porque às vezes nós não temos balde mesmo, às vezes não temos cântaro, às vezes não temos corda, e o poço se apresenta inacessível, mas mesmo assim, precisamos abrir os olhos para ver que há fontes de água maravilhosas, que jorram sem balde e sem corda para a nossa vida. O poço é muito fundo quando vivemos só na dimensão natural. Mas para aquele que vive na dimensão espiritual, sempre há água em abundância, todos os momentos da sua vida. Terceiro lugar, a profundidade do poço é proporcional à nossa ignorância de quem é o Senhor. A profundidade do poço é proporcional à nossa ignorância de quem é o Senhor. Ou seja, quanto menos conhecemos o Senhor, mais profundo o poço se torna. Por outro lado, quanto mais conhecemos o Senhor, mais raso o poço se torna, até que se torne uma fonte a jorrar água para nós. Esta mulher vai dizer ao Senhor: és tu? Veja a pergunta que ela faz para Jesus. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Eu fico imaginando Jesus ouvindo essa pergunta. És tu maior que o nosso pai Jacó? Quem é Jacó perto de Jesus? És tu maior? Ela achou, agora eu vou dar um checkmate. Eu vou jogar logo um personagem grande. Ele não vai ter saída. És tu maior que o nosso pai Jacó? Ela estava diante do Criador do universo. Ela estava diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela estava diante da brilhante estrela da manhã, do Salvador do universo, do Deus encarnado, daquele que criou os oceanos. Ela estava diante do único Deus e Senhor do universo. Mas ela pergunta: és tu maior que o nosso pai Jacó? Jacó tinha dado o poço, mas ela não sabia que ela estava diante daquele que era a escada do sonho de Jacó, daquele que deu a Jacó a água e o poço, daquele que deu a Jacó a vida e a terra, daquele que deu a Jacó a sua existência e a sua família, daquele que deu a Jacó tudo aquilo que o sustentou, que o fortaleceu, que o protegeu, daquele que lutou com Jacó, daquele que o transformou, daquele que feriu sua coxa, daquele que enviou Jacó, daquele que cuidou de Jacó, daquele que fez a água da qual Jacó bebia. Mas ela não conseguia ver isso. Por isso, o poço se aprofundava infinitamente em sua visão. Porque quanto menos se conhece do Senhor, mais
mais fundo o poço se torna diante de nós. Mas quanto mais nós conhecemos quem é o Senhor, mais raso o poço vai ficando. Ah, mulher, se tu conheceras, veja que Jesus usa o verbo conhecer, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu não me conhece, mulher, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mas tudo que aquela mulher conhecia era Jacó e o poço fundo de Jacó. Irmãos, o nosso desafio como igreja é conhecermos e prosseguindo em conhecendo ao Senhor, vivendo. O nosso desafio é o que diz lá em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O nosso desafio é contemplar o Senhor. O nosso desafio é apreciarmos o Senhor. Como eu preguei domingo passado, o nosso desafio é nos deleitarmos no Senhor, o Criador dos céus e da terra, da nossa vida, o nosso Salvador. Às vezes os poços são tão profundos na nossa ótica, e nós nos deparamos com tantas impossibilidades na nossa vida, simplesmente porque nós não paramos para conhecer, para contemplar e para adorar o Senhor. Porque quando nós contemplamos o Senhor, quando nós conhecemos o Senhor, quando nós nos deparamos com o Senhor, quando nós adoramos o Senhor, então as dificuldades vão sendo reduzidas a nada, a pó. A vida vai sendo transformada. Os poços vão deixando de ser impossibilidades para nós, porque nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Há um desafio para a igreja, e o desafio é: quando você estiver diante de um grande problema na sua vida, pare de reclamar, pare de olhar a profundidade do poço, pare de olhar as suas impossibilidades, se renda em louvor, adoração e contemplação ao Senhor, e verás que o poço pode ser fundo, mas a água está jorrando para que você possa bebê-la todos os dias da sua vida. O grande problema nosso é que a gente se tornou tão independente na nossa cabeça que a gente acha que dá conta das coisas, a gente quer resolver tudo no nosso braço. Não, eu já sei, já fiz o cálculo, como que é aí o negócio. Eu já tenho o GPS na minha mão, eu sei por onde que vai. Pode deixar comigo que eu resolvo a situação. Mas o teu GPS vai te levar igual ao meu GPS, a de repente se deparar com uma estrada de terra na vida. Eu sei, mas peraí, ele não me contou que a estrada tinha buraco, ele não me contou que a estrada é de terra, ele não me contou que tem uma montanha aqui e não dá para passar. Nós precisamos viver da contemplação, do conhecimento e da adoração ao Senhor. Quando nos dedicamos a adorar o Senhor, qual é a maior tarefa da igreja? Preste atenção. A maior tarefa da igreja não é criar templos. A maior tarefa da igreja não é construir grandes instituições. A maior tarefa da igreja nem é evangelizar, embora a evangelização seja uma tarefa da igreja, mas essa não é a maior. A maior tarefa da igreja é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque nós podemos ter um grande templo, podemos ter instituições 1000, podemos ter obras de caridade assistenciais, a gente pode ter um grande grupo de louvor, podemos ter um coral, podemos ter um grupo organizado, podemos estar aqui em todos os países,
podemos ser televisionados para o mundo todo, nós podemos ter muito dinheiro, podemos ter muita fama, podemos ser conhecidos em todos os lugares, podemos ser conhecidos na internet, podemos ser conhecidos nas mídias sociais, das redes sociais, podemos ser conhecidos em todos os lugares, mas se nós não conhecermos ao Senhor, nada, absolutamente nada disso valerá a pena. Por quê? Porque a tarefa da igreja é adorar, é louvar, é conhecer, é se maravilhar, é se deleitar, é se deslumbrar em Jesus. Você pode correr para cima e para baixo, trabalhar, ganhar o seu sustento, fazer as suas coisas, cuidar da sua família, educar seus filhos, manter as suas contas pagas, e tudo isso é muito bom. Mas se você não tiver uma prática de conhecer ao Senhor, eu vou te dizer, você está perdendo o seu tempo na vida. A vida vai passar. E daqui a 100 anos, ninguém nem saberá quem foi o seu nome. Daqui a 100 anos, ninguém nem saberá se você teve filhos ou deixou de ter filhos. Se você morreu morando numa favela ou se você viveu num palácio. Daqui a 200 anos, nem seus parentes saberão do seu nome. Nem sua linhagem. Porque eu não sei você, mas eu não sei o nome do meu tataravô. Eu nem sei o que ele fez na vida, quem foi, o que foi, o que não foi. Se foi gente boa, se foi ruim. Se viveu bem, se viveu mal, eu não sei. E para trás ainda menos ainda eu sei. E aí tem um povo enganado que começa a acreditar que não, é porque eu fui em outra reencarnação Cleópatra. Misericórdia. Primeiro que não existe reencarnação. A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso aí é tudo engano. É engano. Segundo, que eu nunca vi ninguém falar assim, olha, na outra reencarnação eu fui um pedreiro que estava lá construindo a pirâmide do Egito. Não, ou é Faraó, ou é a rainha Cleópatra, ou é Alexandre o Grande, sempre encarnou de personalidades lá do passado. Mentira pura. Ninguém sabe quais são os seus ancestrais e o que eles fizeram ou o que não fizeram, sabe por quê? Porque a tarefa da nossa vida aqui não é perpetuar o nosso nome. Se fosse, era uma tarefa absolutamente frustrada. A tarefa da nossa vida aqui é conhecer ao Senhor, se deslumbrar nele, adorá-lo, viver em comunhão com ele, ser cheio do Espírito Santo. Essa é a nossa maior tarefa. Se você não conhecer o Rei do Universo, os poços são muito fundos. E você morre de sede diante do poço. Mas se você conhecer o Senhor, mulher, se tu conheceras, então a água viva está ali. Mas finalmente o poço se torna muito fundo. Porque o nosso pecado é uma escavadeira que cada vez torna mais longe de nós qualquer frescor possível da água. O nosso pecado é como uma escavadeira que vai cavando o poço mais para fundo e cada vez a água fica mais distante da nossa vida. O poço desta mulher tinha se aprofundado muito, porque 6 maridos dela deixavam o seu poço cada vez mais inacessível. Jesus disse a ela: tiveste 5 maridos, e o que agora você tem não é o teu marido. Irmãos, os nossos pecados fazem com que o poço se torne cada vez mais profundo para nós. Quantas vezes tudo que temos são as dificuldades da vida?
quantas vezes só temos uma consciência da profundidade insondável do poço, e tudo se torna um empecilho para nós. E qual é a razão de haver este empecilho? São os nossos pecados. Os muitos maridos que acumulamos no processo da nossa história de vida fazem com que o poço seja cada vez mais inacessível para nós. E quando os pecados estão em nós, então há uma propensão muito grande de olharmos para o poço e o contemplarmos completamente inacessível. O pecado separa o homem de Deus. O pecado faz divisão entre Deus e o homem. Mas o que aquela mulher não sabia é que diante dela estava o perdão dos seus pecados. Era aquele que pode trazer a paz, a alegria a um coração cansado. Quem estava diante daquela mulher era aquele que poderia perdoar os seus pecados completamente, pois se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, quando aquela mulher finalmente admite o seu pecado, então o poço vai começar agora a ficar mais raso. No verso 19, ela começa a dizer: Senhor, vejo que és profeta. Agora ela começa a ter um vislumbre de que o poço ficava um pouco mais raso. Já não é mais o judeu simplesmente, o judeu sem corda e sem jarro para buscar a água. Agora és profeta. Subiu um degrau. A visão da mulher começou a clarear, porque o seu pecado foi trazido à tona. E ela percebe em Jesus a possibilidade de receber o perdão do seu pecado. O seu coração começa a bater mais forte. E a água do poço começa a subir. Quando a gente reconhece, irmãos, o nosso pecado e se arrepende, então a água do poço começa a subir. Aquilo que era muito fundo começa a ficar não tão fundo. Então ela começa a ter um outro vislumbre e começa agora a perguntar sobre adoração. Uma mulher que até pouco tempo estava falando: por que está conversando comigo? Você não tem água. O poço é fundo. Agora já está falando: olha, peraí. Tu és profeta. Eu quero saber sobre adoração. Já não interessava mais as questões naturais. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela quer saber onde é que se deve adorar. De alguém que não tinha com que tirar a água diante de um poço fundo, Jesus passa agora para ela, para um profeta que pode, de alguma forma, indicar a adoração. O poço começa a ficar menos fundo, mas ainda precisa de corda. Onde é que se deve adorar? É uma adoração dependente de locais e de formas? Quando uma pessoa precisa de um local para adorar, ela está presa a rituais. E o poço ainda precisa de corda, não transbordou. Mas no verso 21, Jesus vai dizer: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Pausa aqui para um pequeno parênteses. Há um ódio cada vez mais se instalando na humanidade contra os judeus. A mídia fala muito contra o povo de Israel. Há um ódio crescente, há manifestações crescentes nas nações contra o povo de Israel.
Jesus disse que a salvação vem dos judeus, porque Deus escolheu lá atrás o povo de Israel para se revelar ao mundo. Mas Satanás odeia o povo de Israel e quer destruí-lo. Em Romanos capítulo 11, nós vemos que há um plano de Deus ainda para a salvação dos judeus no futuro, mas os demônios querem destruir o povo de Israel. A salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu. Fecha parênteses. Mas a hora vem, disse Jesus, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Ou seja, a mulher quer saber aonde se adora. Ainda precisa de corda, mas Jesus diz: a adoração, mulher, é em espírito e em verdade. Ela tem que fluir de você, aonde você estiver. Isso é beber da água da vida. É se tornar um adorador independente de lugar, independente de métodos, independente de rituais. Ninguém precisa falar para os irmãos: irmãos, agora é hora de cantar, nós precisamos cantar. Cantem aí, irmãos, pelo amor de Deus, abram a boca, levante as mãos para... Ninguém precisa falar, porque a adoração tem que ser em espírito e em verdade, tem que fluir de você. Agora, se não flui de você lá na sua casa, na rua, no ponto de ônibus, se não flui de você no teu trabalho, se não flui de você na hora que você está tomando banho, na hora que você está almoçando, que você está jantando, se não flui dentro da tua casa, se não flui com os teus amigos, se não flui da tua vida como um todo, não é aqui que vai fluir. Não é aqui que vai fluir. Porque não é aqui o local de adorar é no teu coração. Aqui é um lugar que a gente se reúne para adorar, mas a adoração, ela vem como um todo na sua vida. Porque a adoração é em espírito e em verdade. Qual é o método para adorar? Nenhum. O que tem que fazer para o povo adorar? Apagar a luz, colocar parede preta, lançar luzes, lançar fumaça. O que tem que fazer para o povo adorar? Qualquer estratégia é fogo estranho. A adoração tem que fluir da alma, com luz ou sem luz, no escuro ou no claro, com violão ou sem violão, com teclado ou sem teclado. É bom quando tem aqui violão sendo tocado, baixo, plim-plim aqui o teclado. É bom quando tem esses instrumentos, é muito bom. Mas de vez em quando os irmãos têm que viajar, aí fica sem um instrumento, fica sem outro. O louvor tem que fluir do mesmo jeito, porque flui da alma, de um coração, não precisa de estratégias. Precisamos nos entregar em adoração a todo momento, e a água vai brotar do poço. Você não tem que buscar, a água brota do poço quando você adora. Quando você se torna um adorador, a água começa a fluir do poço. Quando você não é um adorador, você vai ter que precisar de corda, de jarro, e o poço vai se tornar cada vez mais fundo. Mas quando você é um adorador, o rio flui de você. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do seu interior. Crente tem que ser uma fonte ambulante de água viva. Crente não pode ser desidratado espiritualmente. Crente não pode ser uma cisterna seca. Crente tem que ser uma fonte de água aonde você vai. Tem que fluir. Tem que fluir. Ei, flui lá no seu serviço aonde você vai. Tem que fluir a água. Fluir a água viva de dentro de você. Então o poço começa a subir e começa a fluir. E aí ela começa a enxergar a esperança. E já está uma fonte fluindo. Está jorrando a água.
E ela diz: Messias. Ela tem um vislumbre que aquele judeu lá atrás da conversa, que não deveria estar conversando com nenhuma samaritana, aquele judeu que não tinha água, que não tinha jarro, que não tinha corda, aquele judeu tinha começado a ser desvendado para ela como um profeta, e do profeta como alguém que lhe indicaria adoração, e de alguém que lhe indicaria adoração como o verdadeiro Messias. E ela disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse a frase-chave: eu o sou, eu que falo contigo. Esse é o nível em que a água está jorrando. A compreensão do Cristo. A contemplação do Senhor. Ela começa a saber do Messias. Ela recebe a revelação do Messias. E ela larga o cântaro. Aquilo que antes era tão importante. Você não tem cântaro, você não tem corda, como é que você pega a água? Você não tem água. Agora já é de nenhuma importância. Ela larga o cântaro ali. Já perdeu a vontade de cântaro. Perdeu a vontade. Enquanto você tem vontade de cântaro e de água, você não entendeu o Messias. Porque quando você se encontra com o Messias, o cântaro já não serve mais para nada. A corda não serve mais para nada, porque agora a água vai brotar de dentro de você. E ela larga tudo ali, ela sai correndo e vai para a cidade. E ela diz: vem ver um homem que falou da minha vida. Não é esse o Messias? Que maravilha. Que maravilha. Irmãos, qual é a profundidade do poço? Vamos ficar em pé. A mensagem desta noite chama a nossa atenção para a realidade de que o poço é fundo quando o nosso coração tem mágoas, quando o nosso coração tem rancores, quando o nosso coração tem dores não curadas. É preciso deixar o Senhor tratar as mágoas do coração. É preciso perdoar. É preciso dizer: eu perdoo. É preciso dizer. É preciso perdoar. É preciso. Senão o poço fica muito fundo. O poço é fundo quando tudo o que possuímos como recurso são apenas meios naturais. A vida, irmãos, do cristão não pode ser guiada pelo mundo natural. Não pode. Não pode. A nossa experiência não é natural. A nossa esperança não é natural. O nosso auxílio não é natural. A nossa força não é natural. A nossa mente não é natural. O nosso lar não é natural. A nossa jornada não é natural. Os nossos ajudadores não são naturais. A nossa alegria não é natural. A nossa paz jamais foi natural. A nossa fortaleza nunca foi natural. O nosso sustento não é natural. Nosso sustento vem do céu, é o pão que desce do céu. A água que mata a nossa sede não é do poço, é do trono de Deus. Ah, não. Irmãos, nós não podemos deixar os banquetes da vida espiritual, sobrenatural, e vivermos comendo o lixo da vida natural. Não. Nós precisamos subir um degrau.
Irmãos, precisamos é conhecer o Senhor. E quanto mais o conhecemos, mais o poço se torna raso. E quanto mais o conhecemos, aquilo se torna numa fonte para nós, numa fonte. E quando o pecado está presente, a gente precisa reconhecer o pecado. O pecado precisa ser reconhecido como algo pessoal. O problema é que às vezes o meu pecado eu lanço no outro. Eu sou assim porque ele é daquele jeito. Eu faço assim porque também aquela lá não me deixa em paz. Eu falo desse jeito porque também é o meio que eu vivo. Eu penso assim porque também, não dá, não consigo. O pecado é meu e somente meu. Quando é meu, é meu. É meu o pecado. Eu tenho que reconhecer. Sou eu que tenho 6 maridos. Já tive 5 e o que tem agora não é meu. Pecado total. Vivo uma vida de prostituição. Só eu que tenho que reconhecer isso diante do Senhor. Só eu que tenho que dizer, eu sou esse cara que está aqui, mas daqui a pouco já explode. Eu sou, Senhor, esse pecador. Eu pequei, eu falei contra esse, eu xinguei aquele. Sou eu, Senhor. Eu falei o que não devia ter falado. Eu maltratei meu filho, eu maltratei minha esposa, meu marido. Sou eu. Eu não tenho paciência, sou estupim curto, estou errado, não tenho a mansidão do Espírito, sou eu. Eu sou um estresse total, uma preocupação, não tenho fé. Estou aqui, já estou estressado, pensando no amanhã, sou eu. Eu não consigo descansar no Senhor, sou eu, Senhor, sou eu. Eu sou materialista, sou eu. Eu preciso reconhecer o meu pecado, confessá-lo, pedir perdão e caminhar para abandoná-lo. Porque aí, quando reconhecemos o nosso pecado, aquilo que é profundo começa a subir. Quando conhecemos mais o Senhor, aquilo que é um buraco se torna uma fonte. Quando percebemos a adoração, os poços da vida perdem a importância. Porque nos tornamos um adorador. E quando nos tornamos um adorador e um vaso do Senhor, então a água começa a jorrar de dentro de nós. Tudo por Ele e para Ele, para a glória dEle. Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, esta noite Tua palavra foi pregada. Que esta mensagem fale ao nosso coração e alimente a nossa alma. Seja onde estiver e o que estiver em cada pessoa, que possa ser transformado pelo poder do Teu Espírito. Queremos ser adoradores, Te conhecer cada vez mais, viver para o Senhor, Te adorar, Te louvar. Como é bom a vida com o Senhor, como é bom a vida com o Senhor. Não importa o que o mundo nos ofereça, nós queremos é Te servir, Jesus, é Te amar, é Te conhecer. Aleluia. Tu virás para nos buscar, que maravilha. Aquele dia será glorioso, quando a trombeta soar, e os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, nós seremos transformados para encontrar o Senhor nos ares. Louvado seja o Teu nome para sempre. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos. Não há outra coisa melhor a fazer do que Te adorar, do que estar aos Teus pés e Te conhecer. Abençoe Tua igreja. Que seja assim em nome de Jesus.